Olá, boa tarde, 13 de março. O NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques desta quarta-feira. Estamos transmitindo também em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e compartilhe o ao vivo de hoje. Eu também estou esperando pela sua mensagem. Tiroteio em escola de Suzano, na Grande São Paulo, deixa pelo menos 9 pessoas mortas e dezenas de feridos, inclusive crianças. Os detalhes do terceiro dia de julgamento dos acusados de assassinarem o menino Bernardo Boldrini. Ministério Público de Cachoeira do Sul investiga supostas irregularidades no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade. As promotoras estão solicitando a cópia dos anos de 2014, 15, 16 e 14, 15, 16, 17 e 18 do projeto apresentado pelo Grupo Escoteiros Ibiraiaras e a cópia integral da prestação de contas dos anos que eles receberam valores. Movimento Nacional de Luta pela Moradia retoma a mobilização por projeto do programa Minha Casa, Minha Vida. Vai ser pavimentada a rua e a gente corre o risco de não ver o governo federal garantindo o seu compromisso com o direito à moradia das pessoas depois de mais de 5 anos de trabalho. Já pensou em ser voluntário em alguma causa e não sabe por onde começar? Qualificação pode ser uma boa pedida. E o SESC de Cachoeira do Sul oferece essa formação e ainda mostra os caminhos para a prestação do trabalho voluntário. E tem tanta gente precisando. Nós aqui nós lidamos com 95% dos projetos sociais da cidade de Cachoeira do Sul. Então eu ando no meio desses 95% e tem que ver o que eles me pedem de voluntário. Meio-dia e 3 pelo horário de Brasília, você participa conosco na nossa página no Face. Curta a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Logo mais, às 8 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, terá uma sessão solene em homenagem às mulheres. Como é tradicional em todos os anos, 2 personagens são destacadas para representar simbolicamente as mulheres de Cachoeira do Sul e receber a homenagem especial. Este ano, as escolhidas foram uma professora sindicalista e uma catadora de recicláveis. Vamos conhecer um pouquinho dessas 2 mulheres. Veja só. Sessão solene hoje à noite na Câmara Municipal, a partir das 8 da noite, estará homenageando 2 mulheres que têm um trabalho significativo aqui em Cachoeira do Sul. Uma delas, a presidente do CIPROM, Josier Rosa. Josier, como é que recebeu a notícia de que seria homenageada pela Câmara? Ô João, a gente recebe essa notícia com muita alegria. Nós ficamos muito contentes com essa homenagem, porque eu sei que essa homenagem ela é referente a todas as nossas ações no sindicato. E nesse momento onde a categoria está se sentindo tão desvalorizada, receber essa homenagem é uma forma de valorizar a nossa categoria. É uma forma também que diz que nós estamos caminhando no caminho certo. E nós ficamos muito contentes e estendemos então essa homenagem a todas as professoras da rede municipal e a todas as mulheres do nosso município. Josi, para quem não te conhece, um pouco mais da tua vida, conta pra gente. Professora, há quanto tempo na rede municipal? Casada, tem filhos? João, eu sou cachoeirense, nasci aqui, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho um filho de 8 anos. Eu ingressei, então, no magistério como monitora de creche. Eu trabalhei por 6 anos, primeiro na creche lá no Promorar, onde, inclusive, eu fui professora, né, do Moisés, filho da Terezinha, que está sendo homenageado comigo nessa noite. Aí, então, depois, em 2007, eu assumi o meu primeiro concurso como professora. Aí, depois, eu tive a experiência também de trabalhar na Secretaria de Educação. Depois, assumi na escola onde eu ingressei como professora, assumi como vice-diretora, posteriormente como diretora. E, então, foi quando eu recebi o convite para vir para o sindicato em 2016. Aqui no sindicato eu comecei como secretária e depois em 2017 teve a eleição para a presidência, então me candidatei e assumi a presidência do sindicato. Josi, a gente sabe que você tem uma experiência tanto dentro da sala de aula quanto na parte administrativa, principalmente a partir do dia em que você assumiu a presidência aqui do CIPROM. Mas uma pergunta bem particular, quando alguém é homenageado, ele é reconhecido pessoal ou profissionalmente. Deixou algo para a comunidade. Como é que você quer ser lembrada ao dia que você não estiver mais dando aula?
Eu quero ser lembrada como uma pessoa que fez a diferença. Na verdade, a gente levanta todo dia e vem trabalhar e tenta sempre dar o melhor da gente, não com a intenção de aparecer, né, mas com a intenção assim de fazer o melhor. E quando vem esse reconhecimento assim ao natural, porque nunca me passou, né, na cabeça que um dia seria homenageada. Então isso é muito gratificante, a gente fica muito contente. Então tá certo, a gente conheceu uma das homenageadas que estará na Câmara Municipal a partir das 8 da noite hoje. E agora eu passo a bola para Lena Caetano, que está com a outra homenageada. Vai daí, Lena. João, eu vou conversar com a outra personagem homenageada especial da Câmara de Vereadores que representa as mulheres de Cachoeira do Sul neste ano de 2019. Está comigo aqui a Terezinha de Jesus Freitas. Terezinha de Jesus Freitas, isso? 55 anos? É. Vamos conhecer um pouquinho da tua história a partir de agora. Tu vai contar pra gente, né? Vamos lá? Eu sou catadora, eu trabalho separando coisa, e aí eu não tenho casa, eu tô assim, morando numa casa que tá atrasada a luz, a água. Tu vive com dificuldade? É, dificuldades. Desde quando tu trabalha como catadora? Faz 17 anos. 17 anos. Que importância tu vê nesse trabalho? É que eu gosto. É? Sim. E como é que as pessoas te veem enquanto catadora? Como é que as pessoas veem? Eles recebem bem, me tratam bem. É? Sim. Com amor, carinho. E esse foi o trabalho que sempre te sustentou a vida toda? Sim. É. Quantos filhos, Tereza? 3. 3 filhos? Sim. Que idade eles têm? Um tem 19, outro tem 16 e outro tem 24. Como é que tu te sente este ano de 2019 sendo apontada como uma mulher que representa as demais mulheres de Cachoeira do Sul por tua história de vida, por tua Ser guerreira, porque eu assim, ó, eu tenho uma história assim que eu criei meus filhos trabalhando, faxina, carregando serviço, no carrinho, nas costas, né? Eu levava e eles... Onde tu ia, tu levava Levava eles junto, né? Foi difícil? Foi difícil. Mas tu não desistiu? Não, com Deus. É? Sim. Ela faz por merecer tudo que ela faz. É? Tu tem orgulho da tua mãe? Muito. Ela merece? Merece bastante. Ela mencionou que o teu sonho, também o teu desejo é se dar bem profissionalmente, no esporte, para dar uma casa para ela. É isso? Vai conseguir? Se Deus quiser. Vai batalhar por isso? Quarta-feira de muitas nuvens em Cachoeira do Sul, tarde e noite ainda com nuvens. A umidade relativa do ar fica entre 52% e 99%, mínima de 18, máxima de 28 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, não chove. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, mínima de 17, máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Várias regiões ainda terão períodos de grande nebulosidade. Por conta da diminuição das nuvens, a temperatura deve se elevar mais no território gaúcho e a tarde será de calor em algumas regiões, com máximas perto dos 30 graus. Da tarde para a noite chove em municípios da metade norte, onde permanece o risco de chuva forte e localizada. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27.
Ontem, integrantes do Movimento de Luta Nacional pela Moradia esteve em Brasília cobrando do governo federal a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em Cachoeira do Sul, o movimento também promoveu reunião com os candidatos inscritos no programa. Pelas redes sociais, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia divulgou vídeos e fotos da manifestação em Brasília junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A mobilização buscava a posição do governo federal quanto ao andamento ou retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Desde a época da derrubada da Dilma, com a entrada do presidente Temer, nenhum projeto foi contratado e efetivado da faixa 1, que é a faixa que beneficia as pessoas de mais baixa renda. Hoje, houve uma manifestação em Brasília dos movimentos de luta por moradia de todo o país para tentar conversar agora com o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque já foi destruída a estrutura institucional que cuidava do aspecto da cidade, da moradia, do transporte, do saneamento, que era o Ministério das Cidades. Foi destruído por um decreto do presidente e incluído junto a vários outros assuntos num tal de Ministério do Desenvolvimento Regional, onde o tema da habitação já não tem mais a importância e a relevância que tinha no antigo falecido, Ministério das Cidades. O Paulo Guedes, que é o homem da economia, e o Bolsonaro têm afirmado que eles vão acabar com o subsídio nos programas sociais. Para nós isso é paralisar o Minha Casa Minha Vida. Tanto é que se você for tratar hoje no Ministério, a oferta que eles colocam é a oferta do programa Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, que já é uma etapa comercial para famílias que ganham próximo a R$2.000 e que a prestação inicial varia entre R$300 e R$400, algo que é, somado aos custos de luz, energia elétrica, água, inviável para as famílias de baixa renda. Ao final da tarde de terça-feira, em torno de 60 pessoas atenderam a convocação de reunião na Feira Livre de Cachoeira do Sul. Elas fazem parte do grupo de 28 pessoas que possuem terreno e participam do programa de casas pulverizadas e do loteamento Vila Verde, no bairro Noêmia, que conta com cerca de 200 inscritos. O primeiro grupo já está morando nas casas, que estão com liberação da documentação em fase final. Já os candidatos do projeto Vila Verde ainda estão sem perspectivas. A vereadora Thelda Assis, do PT, compareceu, segundo ela, apenas para acompanhar e se atualizar sobre a situação. Segundo Schumacher, a luta pela retomada do programa vai seguir e a mobilização dos interessados também. Quem quiser desistir terá restituição de qualquer investimento que tenha feito. O loteamento Vila Verde sofre porque ele passou por todas as turbulências políticas do país. Ele é selecionado em 2013 no governo da presidenta Dilma para 2014 e começa o processo de eleição e de impeachment, 14 e 15. E nós fomos trabalhando em 16, ele foi selecionado de novo em 16, já aí, sob o governo do presidente Temer, não foi contratado. Foi selecionado novamente em 2018 e não foi contratado, Lena. Ele está pronto, tem licenciamento ambiental, tem o ok dos órgãos de licenciamento, tem o ok das concessionárias de energia elétrica. As pessoas que conhecem Cachoeira, observem lá a rua Ricardo Rodolfo Dreves. Começou a drenagem dela para sua pavimentação, porque uma das exigências do programa foi conquistar uma emenda parlamentar que garantiu o acesso ao loteamento pavimentado. Vai ser pavimentada a rua e a gente corre o risco de não ver o governo federal garantindo o seu compromisso com o direito à moradia das pessoas depois de mais de 5 anos de trabalho. Mas, em linhas gerais, a gente vai estar mobilizando o nosso povo pela defesa do Minha Casa Minha Vida e do subsídio habitacional, contra essa reforma da Previdência, que vai transformar o país num país de velhos miseráveis. Então é fundamental não só lutar pela moradia, mas lutar pela previdência pública e para todos. Isso está na pauta do povo, porque não adianta ter uma casa e depois não ter previdência para poder viver nela. Então essa é uma das pautas e explicar o cenário. Tem a oferta de uma proposta de 1,5, que seriam as pessoas começarem, ao invés de pagar R$50, R$70 de prestação, pagar R$300 e ser um financiamento e não subsidiado, certo? E tem várias estratégias de luta, Eu quero inclusive afirmar que a estratégia de ocupação de terra, ela é legítima quando não se tem política pública. Ou não é? Ou ficar brigando acampado na porta de um posto de saúde exigindo um atendimento não é direito. Então ocupar uma terra que não cumpre função social quando não tem política pública de habitação também é um direito. A seguir, os detalhes do terceiro dia de julgamento dos acusados de assassinarem o menino Bernardo Boldrini. Tiroteio em escola de Suzano, na Grande São Paulo, deixa pelo menos 9 pessoas mortas e dezenas de feridos, inclusive crianças. Ministério Público de Cachoeira do Sul investiga supostas irregularidades no Conselho Municipal nos direitos da criança e do adolescente da cidade. As promotoras estão solicitando a cópia dos anos de 2014, 15, 16 e 14, 15, 16, 17 e 18
do projeto apresentado pelo Grupo Escoteiros Ibiraiaras e a cópia integral da prestação de contas dos anos que eles receberam valores. O ND Sul já está de volta 12h18 pelo horário de Brasília. Estimativa do site Seja um Voluntário aponta que 14 milhões de jovens e 10 milhões de adultos brasileiros querem ser voluntários, mas não sabem o que fazer ou por onde começar. Aqui em Cachoeira do Sul, esse é um problema de fácil solução, viu? O programa de voluntariado do SESC oferece formação e encaminhamento. Lena Caetano conversou com o responsável pelo programa, que revelou também por que a qualificação é tão importante e o que ela diz sobre cada candidato. Prestar serviço voluntário é o gosto, é o desejo de muitas pessoas e muitas até fazem isso. Mas é importante salientar que para ser voluntário é muito importante a questão da qualificação de uma formação específica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que você entenda a necessidade desta formação, que é oferecida aqui em Cachoeira do Sul pelo Serviço Social do Comércio, o SESC. O Dudu, o Eduardo Silva, é assistente social aqui do SESC e é o responsável por essa parte do programa voluntariado do SESC. Dudu, por que é tão importante o voluntário, a pessoa que se disponibiliza a fazer um trabalho voluntário, ter essa formação, ter este curso de formação? A importância para ter essa formação é saber que existe uma lei que ampara o voluntariado, que ampara as entidades ou empresas que recebem um voluntário, né, e que tem direitos e deveres e até onde eu posso ir como voluntário. Que muitas vezes a pessoa, por estar fazendo um trabalho voluntário, que não está sendo remunerado, acha que pode fazer tudo. Não é bem assim. E não é bem assim, não. A gente tem os deveres e até onde a gente pode ir. E a instituição, geralmente, ela vai criar alguns projetos onde ela vai receber o voluntário e vai dizer o que é para o voluntário fazer, que é a atribuição do voluntário. Daí, dessa forma, dentro do curso, a gente vamos em todos os eixos, desde a história, como começou o voluntariado, até os voluntariados modernos que tem hoje, que é voluntariado online, aquele que fica em casa, eu não tenho tempo para ser voluntário, mas através da internet tu pode ser voluntário em casa, porque tem instituições que não têm um computador para digitar uma lista, tu pode digitar, enviar ou levar até essa instituição, ou então cuidar das mídias sociais dessa instituição, até para uma busca de recurso, alguma coisa assim, por aí, Então, essa necessidade de saber, de ter a formação, de saber a parte histórica do voluntariado, como começou um voluntariado e como eu vou ser voluntário, porque não basta só querer, tu tem que saber o que tu vai fazer. E às vezes a gente se sente perdido na hora de saber o que tu vai fazer. E tu tem tantas habilidades que tu pode ser ocupada dentro de uma instituição, que precisa se trabalhar. E na hora do curso a gente tem um momento de reflexão e de entrevista individual que a gente acaba vendo isso e orientando a pessoa para ser voluntário. Bom, outra coisa, um aspecto interessante que tu mencionou agora há pouco também é que aqui em Cachoeira do Sul, o HCB é uma das instituições que mais tem voluntários atuando nos corredores no hospital, nos vários setores. E que a partir de agora, no HCB, para atuar como voluntário, tem que ter o curso de formação. Exatamente. Nós do SESC, aqui do programa Mesa Brasil, programa voluntariado, estamos muito felizes de fechar essa parceria com o HCB. Que a partir de agora nós vamos ter uma formação, uma oficina para aqueles que já estão de voluntário dentro do HCB, para reciclar, e a partir de agora quem for ser voluntário dentro do HCB passa pelo curso do SESC de voluntariado. A partir de agora, de abril, já começou as inscrições, estão abertas aqui no SAC, só vir e se inscrever para ser voluntário. Quem quiser, ou as empresas que tenham interesse, ou entidades que tenham interesse em ter esse curso de formação, o SESC vai até lá ministrar esse curso de voluntariado? Sim, a gente faz descentralizado. Agora mesmo a gente está com a entidade, que é a Vida Comunidade Cristã, que nós estamos com o curso, estão 18 horas, a gente vai descentralizar para fazer com essa instituição, que são cerca de 16 a 18 pessoas, à noite para fazer o curso de voluntariado. Então a gente centraliza. Se a empresa quer, a gente centraliza, marca datas para a gente fazer. Tem certificação, vai ganhar um certificado no final do curso. A entidade que quiser também entra em contato com o SESC e nós agendamos. Quem pode participar? Quais são os requisitos para ser um voluntário? Bom, a pessoa tem que ter, a partir dos 18 anos, ou emancipada legalmente,
e não tem idade, né? Então o requisito, tem gente que geralmente o requisito que diz, eu tenho que ter tempo para ser voluntário, né? Idade não tem, né? A gente até estamos com umas oficinas para adolescente, né? Que é pré-voluntário. Exatamente, estão com as oficinas para adolescente, para pré-voluntário, e para ser certificado, para fazer o curso, tem que ter 18 anos ou emancipado legalmente, né? E o tempo é a gente que faz, né? Dizem, né? É o ditado, é a gente que faz o tempo. Então, a gente pode ser voluntário em casa. Tem o tempo mínimo de atuação por semana? Não tem. Geralmente, a gente vai alinhar com a instituição. Tem gente que faz, às vezes, meia hora de voluntariado. E muita gente diz, meia hora não dá para fazer nada. Dá para fazer muita coisa e faz uma diferença na instituição que tu está inserido. É a presença, né? A presença de uma maneira diferenciada, de uma maneira qualificada. Exatamente. E tem tanta gente precisando. Nós aqui, nós lidamos com 95% dos projetos sociais da cidade de Cachoeira do Sul. Então, eu ando no meio desses 95%. E tem que ver o que eles me pedem de voluntário, né? Então, as pessoas não têm tempo. E a grande maioria dos projetos sociais são finais de semana, ou então à noite. Então, tem um tempinho, a gente tem que achar para fazer o bem, né? E a gente quer fortalecer essa rede do voluntariado dentro da Cachoeira, cada vez mais, já vamos por 3º ano, está crescendo, tem procura, as instituições estão de portas abertas, estão querendo. A gente tem uma instituição que trabalha dia de semana, manhã e tarde, com 200 crianças, que é a Casa da Criança, está pedindo ajuda para a gente mandar voluntários, que ela necessita desses voluntários, né, para poder existir, né? E então a gente está cada vez mais pedindo que venham, faça o curso e se insira, né? Independentemente da formação acadêmica. Não precisa uma formação, né? Tu tem que ter vontade, né? Motivação, querer ajudar o próximo. Tá aí, então. Dado o recado, você que nos assiste então, que pensa ou que a partir de agora está pensando nessa possibilidade de prestar um trabalho voluntário, Dudu falou aí, ó, Cachoeira do Sul precisa e muito, tem muita gente precisando de você que de repente está aí jogando tempo fora, está aposentado ou tem um trabalho mais folgado, tem um tempinho, fim de semana, à noite, de manhã, qualquer horário do dia. Preste um trabalho voluntário, vai fazer bem para quem recebe, mas eu acho que principalmente, fundamentalmente, para quem fornece, para quem presta esse serviço, né, Dudu? Exatamente. Eu comecei, hoje eu sou assistente social, mas eu comecei com um trabalho voluntário lá em 2000, né, já fazem 18 anos, 19 anos que eu estou nessa área, trabalhando, e assim, eu comecei como voluntário e assim, olha, tu chega em casa, tu bota a cabeça no travesseiro e tu dorme tranquilo, assim, pensando que tu fez o bem. E é isso que todo mundo quer. Eu acho que botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, serenamente, com o coração apaziguado por uma boa ação ou por boas ações, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo deseja. Trabalho voluntário pode ser um caminho para isso. É isso aí, Helena Caetano. Obrigada pelas informações. Primeiro faz bem para a gente, que é um voluntário, que se propõe a ser um voluntário, e depois para o outro, né? Isso é muito bom. O PSL, Partido Social Liberal, está se organizando para as eleições municipais de 2020. A sigla ainda não tem diretório em Cachoeira, mas está afiliando simpatizantes pensando em eleger prefeito e até 4 vereadores para a Câmara Municipal. Conversamos com Alexandre Cassol e Celso Lopes, que são os organizadores do partido em Cachoeira do Sul. Alexandre, dá para a gente dizer que o PSL existe aqui em Cachoeira? Qual que é a situação do partido hoje? O partido PSL hoje em Cachoeira, ele é um partido de fato, ele existe. Não é de direito porque ainda não tem uma homologação da executiva e não tem o CNPJ, mas de fato existe e é muito forte. O que falta para isso acontecer, Celso? Existe a executiva do Rio Grande do Sul, que fez um cronograma que até do dia 15 agora, dia 18, vai ser encaminhado a eles uma lista de 9 membros de Cachoeira para fazer parte da comissão. E até 30 de abril vai ser homologada essa comissão. E já vai ter constituído o presidente, vice, tesoureiro, como normal de um partido. O que vocês pensam, já que 2020 tem eleições municipais? O partido está sendo trabalhado pensando em ter alguém na disputa da prefeitura? Sim, positivo. O nosso objetivo é em cima disso aí, é conseguir um candidato neutro, né, que seja uma pessoa assim que comprometa pelo coletivo do nosso município, que não seja uma parte individual.
Alexandre, a gente vê de 2016, final de 2016 para frente, a onda levantada pelo Bolsonaro, né? Existia uma mobilização muito grande na eleição do ano passado que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República. Pensando em Cachoeira do Sul, em município, vocês pretendem levar essas ideias que o Bolsonaro levantou na eleição e implantá-las aqui no município? O que vocês pensam na parte administrativa da cidade? Bom, vamos começar com a Câmara de Vereadores. A nossa ideia é botar de 1 a 4 vereadores dentro da Câmara, sendo que é muito difícil por causa do coeficiente eleitoral, que é mais de 3.000 votos para eleger um vereador, e vamos brigar pela cadeira de prefeito também. E é óbvio que o nosso mestre, a nossa guia é o Bolsonaro, né? A linha dele de conduta de direita, né? Terminar com essas mazelas da política braba que tem aí, a gente quer algo que ande na linha, né? Infelizmente, o Bolsonaro, ou felizmente, né, tá nos dando um exemplo, tanto tu olha os números do país nesses poucos meses aí, como está se normalizando tudo, apesar da esquerda dizer que não, né? Quando a gente olha para a Cachoeira, Celso, o que dá para pensar em termos de administração pública baseada nos planos de governo do Bolsonaro e na experiência que Cachoeira já tem dos últimos governantes? Você sabe que Cachoeira, depende da parte agropecuária. E nós, né, temos que investir muito nessa área. Só na soja nós somos o segundo município maior produtor, né, do estado. Então isso aí, Cachoeira é uma cidade primária. Então nós precisamos, a primeira coisa, é valorizar o homem do campo. Alexandre, o PSL vem captando nomes, né, conversando e agregando pessoas. Existiu uma debandada, digamos assim, do PSDB para o PSL. Tem uma ideia por que isso aconteceu? Acredito até por causa da situação a nível nacional, né, do Bolsonaro. E não é só do PSDB, tem de outros partidos também, o pessoal migrando, né? Só que como já houve nas eleições, os votos do PSDB a nível de presidente do Alckmin foi para o Bolsonaro, acredito que o pessoal que trabalhava no PSDB também, desgostoso com o que anda acontecendo, está vindo para o PSL para entrar na mesma linha do Jair Bolsonaro, né? Celso, qual o perfil de pessoas que vocês querem que estejam no partido hoje? A primeira coisa tem que ser uma pessoa da direita, né? Uma pessoa que vai a princípio com as ideias do Bolsonaro. Tá? Também uma coisa assim que a gente quer formar um partido, não seja aquelas pessoas que venham para um partido só visando algum emprego. Tá? Não quer dizer que a gente não vai pôr pessoas técnicas, né, preparadas na hora de uma escolha, caso a gente ganhe uma eleição, a gente vai botar pessoas politicamente e também as pessoas técnicas em cada setor. Já existem nomes quando se fala em candidato a prefeito? Olha, a gente sabe que a gente está trabalhando já em nomes para candidatos também, né? Então nós não podemos ficar também esperar, né, a nível de Porto Alegre, executiva gaúcha. Então a gente já está convidando, as pessoas estão se oferecendo, a procura de ligações, né, para se filiar e participar do nosso grupo é muito grande. Então essa empolgação que a eleição a nível do Brasil deu, nós temos com essa esperança aí de mudar todo o Brasil, o estado e o município. Quando a gente fala em eleições municipais, Alexandre, a gente tem que pensar também na eleição proporcional. Sim. Né? Quem serão os possíveis coligados com o PSL? Isso aí nós vamos esperar a homologação da chapa, sair o nosso CNPJ, nós confirmar o nosso pré-candidato a prefeito e os nossos candidatos a vereadores. Democraticamente vamos decidir tudo dentro de uma reunião na executiva. Daí nós vamos garimpar um futuro vice-prefeito para o nosso candidato. Então pode ser que a chapa não seja pura, só PSL? Pode ser, mas há uma grande chance de nós se coligarmos. Dentro da filosofia. Sim, né? sempre. Outro partido sempre. Tem que ser um partido da direita dentro da filosofia nossa, né? O que o PSL pensa para a Cachoeira no futuro? O melhor, né? Tinha que mudar 90% do que está hoje aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí a gente tem que melhorar para as empresas, melhorar para o setor rural,
melhorar as escolas, estradas, melhorar tudo, tá tudo assim, ó, nós não temos praça, nós não temos segurança, nós não temos nada nessa cidade, assim, ó, é a múltipla falência dos órgãos municipais está acontecendo nessas últimas 3 gestões em Cachoeira do Sul. O Departamento de Trânsito de Cachoeira do Sul promove ações para conscientização e orientação de motoristas na cidade. Hoje pela manhã aconteceu a primeira ação na rua 7 de setembro, próximo à Câmara Municipal. É isso mesmo, João Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Darcy. Um abraço a você. Na verdade, quando se fala em blitz, o povo já assusta, né? Mas na verdade, essa fiscalização que acontece agora em Cachoeira do Sul, ela é educativa, ela não tem aí um caráter punitivo. A gente vai conversar com o secretário de obras, que na verdade o departamento de trânsito é agregado à tua secretaria, você acaba sendo responsável. Esse trabalho que está sendo feito é um trabalho preventivo, Kleber? Claro, como tu falaste no início, né, o pessoal já fica assustado quando se fala em blitz. Porém, quem anda correto não precisa se assustar, nunca, né? Mas, diante disso, nós temos feito nos últimos dias algum trabalho de incentivo, valorização, né, e educação do trânsito, porque não basta apenas não é arrecadatório, a prefeitura não precisa focar nesse aspecto de arrecadar, multar. Se a pessoa está correta, ela não vai pagar multa. E se ela está errado, o educativo é a prevenção para ela se regularizar e não tomar alguma multa necessária. Então, primeiro a gente está fazendo esse trabalho, nossos agentes de trânsito, junto com o nosso coordenador do trânsito, o Vilmar, está aqui hoje de manhã fazendo esse trabalho de entregar os panfletos, que vocês já devem ter pego as imagens. São materiais bem educativos, né, para que as pessoas entendam a necessidade de usar o cinto de segurança, a cadeirinha para crianças pequenas, né, o seu IPVA estar em dia, porque o que ocorre, e Cachoeira tem uma inadimplência muito grande do IPVA. Né, a gente sabe, 10, 12% não pagaram o seu IPVA em dia. Fica aqui a dica. Né, hoje é educativo. Amanhã em diante a gente vai começar a fazer, né, esse tipo de trabalho também para dar um resultado, porque é muito injusto com aquelas outras 90%, os outros 90% que estão em dia. Isso é importante a população saber. Se 10% está inadimplente de PVA, é sinal que 90% está em dia. E por que 90% tem que estar em dia, né, e 10% acabam não pagando seu PVA em dia? Então fica a dica que todos coloquem, né, os seus deveres em dia. Use o cinto, né, faça a manutenção no veículo, coloque a cadeirinha quando precisa e necessita de alguma criança menor, para que não tome uma multa ou uma punição, né, diante do trânsito. Então tá certo, a gente agradece o vice-prefeito Kleber Cardoso, também responsável pelo trânsito aqui em Cachoeira do Sul. Outras ações estarão sendo feitas aqui em Cachoeira, educativas, óbvio, mas também posteriormente a esse trabalho preventivo que é feito aqui na cidade, aí sim as fiscalizações com aplicação de multas. Isso é um trabalho preventivo que a prefeitura faz, lembrando sempre que acidentes acontecem, porém não podem ser provocados pela irresponsabilidade dos motoristas. Darcy, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João Paulo, pelas informações. E uma colisão entre uma Space Fox e um Celta na esquina das ruas Ricardo Chaures e Marcílio Dias resultou em danos materiais e 2 feridos sem gravidade na manhã de hoje em Cachoeira do Sul. O Celta da empresa Garra Segurança transitava pela rua Ricardo Chaures quando teve a frente cortada pela Space Fox, dirigida pelo aposentado Ayrton Miranda Pulga, que seguia pela rua Marcílio Dias. O choque resultou em danos maiores ao Celta. A Space Fox teve a porta do motorista amassada. Os 2 funcionários da empresa Garra Segurança, que estavam no Celta no momento, sofreram escoriações leves. Eles foram identificados como Alex Becker Moraes e João Vitor Koschenborger, que foram socorridos pela ambulância dos Anjos da Guarda e conduzidos ao HCB para atendimento. Depois de um dia de emoções com os depoimentos de uma vizinha e da psicóloga, continuam hoje as oitivas do julgamento do caso do menino Bernardo Boldrini, que entra em seu 3º dia no município de Três Passos. O segundo dia de julgamento do caso Bernardo foi marcado pela emoção, com o depoimento da empresária Jussara Petri, que era considerada como mãe pelo menino. Ela detalhou a relação que sua família mantinha com Bernardo, que era de acolhida e de muito cuidado. Reforçou que o menino era tratado com descaso pelo pai e pela madrasta, destacando que Bernardo não tinha roupas adequadas, material escolar e nem lanche para levar para a escola.
A segunda testemunha foi a Ariane Schmidt, psicóloga que atendeu o menino em 2 períodos. Em seu depoimento, ela destacou as péssimas condições físicas e emocionais em que Bernardo vivia, declarando que a morte do menino não ocorrera em 4 de abril de 2014, mas que foi uma morte lenta, gradual e contínua. Andressa Wagner, ex-secretária do médico Leandro Boldrini, pai de Bernardo, foi a terceira a depor e confirmou a declaração da madrasta de que precisava dar um fim em Bernardo. Os outros 3 depoimentos foram muito rápidos. Da ex-babá Lori Heller, que declarou não ter presenciado nenhuma anormalidade na rotina da casa, Marlise Renz, ex-funcionária de Leandro Boldrini, que confirmou as declarações da madrasta Graciele Ugolini de que arranjaria um matador de aluguel para acabar com Bernardo. A última testemunha, Rosângela Pinheiro, ex-colega de Boldrini, diz que não tinha informações sobre a vida familiar do médico. Na manhã de hoje, os trabalhos foram retomados com vários intervalos e suspensões da sessão e com testemunhas que passaram mal com crises hipertensivas. Ao final da manhã, a defesa de Leandro Boldrini desistiu de 3 testemunhas. Estão no banco dos réus o pai de Bernardo, Leandro Boldrini, a madrasta do menino, Graciele Ugolini, e os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics, que respondem pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Um tiroteio hoje de manhã deixou pelo menos 10 pessoas mortas e dezenas de feridos, inclusive crianças, na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. 2 adolescentes encapuzados mataram 8 pessoas, feriram ao menos 17 e cometeram suicídio em seguida em Suzano, em São Paulo, na manhã de hoje. A maioria das vítimas são estudantes e morreram dentro da Escola Estadual Raul Brasil. O ataque ocorreu por volta das 9h30 desta quarta-feira. Os atiradores e as vítimas ainda não foram identificados. 17 feridos foram levados ao hospital e a polícia diz que os atiradores são ex-alunos da escola. Ainda não se sabe o motivo do ataque. Uma testemunha diz que viu um deles com arma de fogo e outro com uma faca. A PM encontrou no local armas, arco e flecha, objetos que parecem ser coquetéis Molotov e uma mala com fios. Houve outra ocorrência com arma de fogo perto da escola, antes do ataque, mas a PM ainda não sabe se há relação entre os casos. O governador e outras autoridades estão a caminho de Suzano. 12h40 pelo horário de Brasília. O Ministério Público de Cachoeira do Sul investiga supostas irregularidades na prestação de contas de recursos repassados pelo CONDICA ao grupo de escoteiros Ibiraiaras. O CONDICA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da cidade. As informações são mantidas em sigilo pelo MP para não prejudicar o andamento do processo investigatório. As informações repassadas com exclusividade ao NTSul de que o MP abriu inquérito civil para investigar irregularidades nas prestações de contas em recursos repassados pelo CONDICA ao grupo de escoteiros Ibiraiaras foram confirmadas pelo atual presidente do Conselho, Natan Ataídes. Ele explicou à reportagem quando foi notificado e que documentos o MP solicitou para apurar o caso. Para mim chegou no dia 28 de fevereiro pelo período da tarde. Foi quando veio, se eu não me engano, o oficial de justiça fazer a entrega. O que pede, o que a promotora está solicitando de vocês? A promotora está solicitando a cópia dos anos de 2014, 15, 16 e 14, 15, 16, 17 e 18 do projeto apresentado pelo Grupo Escoteiros Ibiraiaras e a cópia integral da prestação de contas dos anos que eles receberam valores. Por que ela pediu e por que foi aberto esse inquérito? Vendo a notificação que eu recebi para a entrega dessa documentação, acredito eu que houve alguma denúncia para ela, que teve falha na prestação de contas, tanto do grupo como pode ter ocorrido do Conselho. Por isso que ela solicitou dos 5 anos para trás. Para que as pessoas possam entender, o Grupo Ibiraiaras hoje ele é cadastrado dentro do Conselho e ele tem direito, então, à subvenção apresentando projetos, é isso? Isso. A gente tem um balizador da Lei de Subvenções Sociais, a Lei 13.019. Essa lei ela cria critérios para a escolha dos projetos, a qual o Grupo Ibiraiaras é cadastrado no Conselho. A certidão de pleno e regular funcionamento e o atestado de cadastro junto ao Conselho, que é o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esses recursos são captados através do imposto de renda? Isso, a maioria dos recursos, quase sua totalidade, são cadastrados através do imposto de renda. Até vou fazer um convite a todo mundo que tem que destinar imposto de renda. Nesse período, aí vocês podem destinar 3% para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que
que são os valores passados para os projetos, não só dos Ibiraiaras, mas como tantos outros que a gente tem. A gente chegou a ter 80 entidades cadastradas, que são aptas a receber o recurso conforme for apresentado o projeto e ela cumprir os critérios. A Thaídes diz ter apenas parte dos documentos solicitados pela promotora Maristela Schneider e afirma que não sabe onde e com quem estão os documentos pedidos pelo MP. Diante dos pedidos da promotora para que sejam apresentadas as prestações de contas de 14, 15, 16, 17 e 18, o Condica já fez um levantamento. O que se tem de documentação? Eu estou fazendo o levantamento. A Maine ainda me ajudou um pouco, mas ela é muito atarefada. Eu trouxe todos os armários do Conselho para dentro da Estácio, todos os armários de documentação oficial do Conselho. Mexi em todos os armários, ainda não achei o projeto de 14, 15 e 16 e as prestações de 14 e 15. Em 18 o projeto não foi aprovado, em 17 eu não tenho dados ainda, mas acredito que nem tenha sido apresentado o projeto em 2017. Há a possibilidade de não haver esses documentos ou estarem de posse de alguém? Acredito que não, mas pode ocorrer que eu não encontre todos. Ele também afirma que ainda não procurou pelos dirigentes do Ibiraiaras, nem pela presidente à época do Condica, Ana Luísa Plautz. Eu ainda não falei com o grupo. Quem tem contato sobre o que se pede nesse inquérito civil, nessa investigação, sou eu e todos os meus conselheiros que estavam presentes na reunião do mês passado, a extraordinária, quando a gente nomeou a comissão do Conselho Tutelar, que lembrando, esse ano a gente tem eleições do Conselho Tutelar. Eu externei o documento a todo o público. Não conversei ainda com o grupo. O meu único contato foi para a devolução de um dos projetos do ano de 2018. Na época, quem era presidente do Conselho era a Ana Plautz. Isso. Já teve algum contato para saber se esses documentos existem ou não? Infelizmente, desde a destituição do cargo de presidência dela, eu nunca mais entrei em contato. Estou fazendo, ainda desde aquela época, certidões de emissão para emitir para o Círculo Operário Cachoeirense, que ela foi destituída do cargo de presidente. É um documento que eu ainda não enviei. A investigação cita o nome do atual secretário de Administração de Cachoeira do Sul, Marco Aurélio Silveira, que foi diretor-presidente do Grupo Escoteiros Ibiraiaras nos anos de 2014, 2015 e 2016. Nossa reportagem fez contato com Silveira, que não quis gravar a entrevista. Ele diz ter ciência do teor da investigação. Questionado se o Grupo Ibiraiaras teve alguma irregularidade na prestação de contas dos anos citados na investigação, ele afirmou que não. Disse que o grupo tem responsabilidade com os recursos repassados e que tem todos os documentos, os comprovantes fornecidos pelo Condica, de que as prestações de contas estão regulares e sem qualquer ressalva. Que prazo que o Condica tem agora para prestar esses documentos, para entregar esses documentos, já que houve um pedido oficial da promotora? A promotora pediu para mim no dia 28 de janeiro. Eu tinha um prazo de até 22 de fevereiro para fazer a entrega formal da documentação. Ontem à noite eu vim para cá para dar mais uma corrida para terminar a entrega da documentação. Não encontrei tudo ainda. E hoje de tarde eu estou protocolando um pedido para dilatação de prazo e entrega parcial da documentação que eu já possuo. Nós tentamos falar com a ex-presidente do Condica, Ana Luísa Plautz, citada pelo Ataídes na reportagem. Até o fechamento desta edição, não conseguimos o contato. Nós ficamos por aqui, uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê novamente a partir do meio-dia. Espero por você. Até lá.